Olá, eu sou Carla Juliana e nós estamos começando mais um podcast Filhas de Sara. A palavra de Deus nos diz na primeira carta aos Tessalonicenses, o capítulo 4, versículo 7, que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Viver uma vida de santidade é possível, porque em Cristo nós fomos libertas da escravidão do pecado. Amém? E o nosso bate-papo de hoje é sobre o tema, o assunto proibido, a pornografia e as mulheres. E eu quero convidar você a participar desse nosso bate-papo hoje, porque nós estamos falando sobre o livro Mulheres Aconselhando Mulheres, da Elise Fitzpatrick, e hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 21. E para conversar sobre esse tema, que é um assunto proibido, mas é necessário que seja falado, né, meninas? Estão aqui comigo Joelma e Samara, sejam bem-vindas. Obrigada, que bom estar aqui mais uma semana, né, compartilhando, aprendendo sobre tudo aquilo que aflige, né, muitas mulheres, né, e como parece um assunto proibido, mas é necessário trazer à luz, né, das Escrituras. Uhum. Realmente, esse assunto ele vai lançar luz sobre muitas dúvidas, né, que pode estar pairando no coração de várias mulheres que têm essa prática, né, de ler ou de assistir ou de ver pornografia, mas que precisa ser tratado. Se é pecado, é tratável, né, à luz da palavra de Deus. Amém. Então, esse momento vai ser para isso. Vamos começar pensando, né? É muito comum a gente ouvir falar de pornografia voltado mais para homens, que os homens consomem pornografia. E não é comum a gente ver em encontros femininos abordarmos esse assunto, porque a gente pressupõe que mulher não tem problema com pornografia. Mas será que isso é verdade? Claro que não, né? Hoje em dia, a indústria nessa área pornográfica, ela é bem extensa. E tem livros, revistas, e tudo isso atrai. É questão de romances, né? Que leva para esse lado erótico. E as mulheres podem ficar viciadas nesse tipo de leitura, né? E acabarem se corrompendo com isso também. Então, não é só para homens. Mulheres também, infelizmente, estão envolvidas nesse pecado. Na verdade, todos nós, né, homens e mulheres, porque nosso coração é um poço, né, de anseios e desejos, e muitos deles vão para o lado do pecado, né, são pecaminosos. E a gente nunca sabe, né, o que está se passando e quando que a gente pode passar por uma situação dessa, de se envolver, né, com pornografia. E como que a pornografia escraviza? Então, fala aí, Samara. Eu acredito que a pornografia ela é muito sedutora, né? Hoje em dia, como nós falamos, não só nos livros, antigamente era muito difícil, como estávamos comentando, ter acesso à pornografia, né? A pessoa que tinha acesso, ela tinha que alugar um filme, ela tinha que comprar uma revista para maiores de 18 anos. E hoje não, ela está na sua mão, no seu celular. E são através de propagandas, simples propagandas, né, que já encanta os olhos. Hoje com livros, e muito frequentes são as séries, né? Que a pessoa vai vendo aquilo dali achando que não tem problema, mas elas não conseguem mais deixar de assistir. Acaba-se uma e já pula para outra na mesma proporção, no mesmo estilo de série. E livros como romances, né? E eles fazem as coisas de forma tão envolvente, né, que aí vai atraindo de tal forma que a pessoa não sente que está sendo escravizada, né? A mente dela, ela vai sendo envolvida de tal forma que ao fechar os olhos, a mente já vai direto naquilo ali. Exatamente. Né? Exatamente. Eu, quando eu era adolescente, por volta dos 12, 13 anos, eu vi uma propaganda de cerveja e que eles estavam, tipo assim, se pegando, e aquela cena ficou. E de vez em quando eu lembrava dessa cena. Daí, quando eu fui ler esse capítulo, eu lembrei disso. Como que fixa na sua mente, né? E é uma coisa que você não percebe. Ao fechar os seus olhos, você imagina aquela cena.
Por isso, o cuidado que nós temos que ter também do que a gente vê, do que a gente assiste. Sim, exatamente. É verdade, vocês estavam falando aí sobre a gente ter acesso e hoje em dia a gente vive numa sociedade que é tão sexualizada, né? Tudo é sensual, hoje não tem mais muito pudor. Eu fico pensando que uma grande revista masculina, né, que foi, vamos dizer assim, que fez sucesso durante tantos anos, se eu não me engano, acho que ela nem existe mais. Porque não existe mais segredo, não existe mais. Hoje em dia tudo é tão escancarado, então a pessoa, para se envolver, tanto o homem quanto a mulher, nesse envolvimento na área pornográfica, né, na área é muito fácil. Porque hoje tudo é tudo você vê sensualidade em todos os lugares, né? Antes era somente em comercial de cerveja, mas hoje em dia, em todos os lugares, qualquer coisa. Você vai falar de perfume, de comida, de tudo, eles colocam esse apelo. Apelo para a sexualidade. É verdade. E vocês falaram aí, meninas, que quando a gente pensa... como fica gravado, né? Samara falou, fica gravado na nossa mente. Mas, quando a gente pensa em pornografia, a gente pensa muito em filmes e imagens. E talvez nem sempre as mulheres, né? Algumas podem dizer assim, mas eu não vejo filmes ou não gosto de ver imagens, né? Até porque a mulher ela não é muito do que vê, né? É mais do que ouve. Mas isso não significa que ela não possa também, né, se envolver com a pornografia. Mas uma coisa que a autora fala que é muito interessante é que a pornografia ela se apresenta de várias formas. Principalmente, e às vezes as mulheres não param para pensar sobre isso, é na forma da literatura, né? Exato. Naquela literatura explícita não, tem um nomezinho aqui que me fugiu agora. É uma literatura... Erótica, isso, é uma literatura erótica. E as mulheres, às vezes, consomem sem nem saber, né? É o que mais acontece, é o que acontece. E aí fica criando fantasias, né? Porque não tem imagem, mas, né? Tá só escrita ali, mas aí ela vai fantasiando aquilo, e aí depois vai além do livro, né? E aí o perigo. Eu me lembro que teve uma época que teve um grande livro, que era até uma trilogia, não sei nem se posso falar o nome aqui, mas que até virou um filme, não faz muito tempo. Tinha uns tons por aí. Tá. E muitas mulheres cristãs que eu conheço assim, na época estavam lendo aquilo como se aquilo ali não fosse pecado. Entendeu? Então, e aí ele vem camuflado, né? Exato. Assim, é uma camuflagem envolvente, aí eles né? acham que é só um pecado. Isso é um detalhe, mas é tão bom o restante, né? Isso é só uma parte. Mas a história em si, a história é legal. Mas aí, no final, o que fica na mente não é a história. É justamente o lixo. O que eles querem que fique. Exatamente. E a autora fala, gente, uma coisa que eu achei bem interessante sobre isso, né? Que o olho da mente, ele é muito mais poderoso do que o nosso olho físico. E por isso que essa questão da literatura, ela marca tanto, né, na nossa mente, porque a gente vai ali lendo e imaginando e criando, porque eu creio que a maioria das pessoas quando lê vai imaginando, né? Às vezes até quando a gente ouve falar de alguém, por exemplo, a gente ouve sempre, alguém conversa sempre com a gente, sobre fulano, e você cria uma imagem, né, de como é esse fulano, até que você conhece, fala, não é nada daquilo que eu imaginei, né? Então, assim, porque a nossa mente tem esse poder de criar e imaginar. E principalmente quando se trata, né, desse conteúdo pornográfico. Então, vamos lá. Então, aqui diz o seguinte, que aquilo que a gente alimenta a nossa mente influencia as nossas expectativas e convicções e comportamento. Então, por exemplo, a gente pode assistir e ler romance? Pode. Mas o romance não vai me fazer pecar? Depende do romance. É? Eu acredito que depende do romance. Eu vi uma série
que muitas pessoas me indicavam, que é um dorama muito famoso. Hoje em dia tudo é dorama, né? Mas tem dorama também que não tem aquela pureza. E eu fiquei abismada que como era puro. Não tinha beijos, não tinha apelo sexual nenhum e era uma história bonita, né? E antes de vir para gravar sobre o assunto, eu perguntei, chamei minha filha mais velha e perguntei: e aí, acontece? E os romances? Elas, mãe, é mais natural do que a gente imagina. Muitas meninas lêem um livro e é uma coleção, tem uma coleção que fala muito, parece uma história bonita, só que contém, né? Exatamente. E em doramas também, que ela falou, e tem muitos. Não, eu falei assim, o dorama é legal. Ela disse, não, mas tem doramas que contém cenas. É tão sutil que a pessoa não percebe. Aí é a coisa mais natural que acontece e é entre os cristãos. A gente fala nesse contexto porque é o que a gente vive. Mas as meninas de hoje em dia, as jovens, é o que elas mais... No meu tempo eu não lia, né? Eu vim ler depois que Jesus me salvou. Mas as meninas que têm o costume de ler, elas dizem, mãe, é a coisa mais natural. E elas vão lendo. E tipo assim, quando a gente vai ver o tópico, né, o resumo do livro, é escancarado, só que elas não fingem que não tem problema. Na verdade, é o que diz assim, é o que ela sempre disse, não tem nada a ver. Mas o nada a ver, né, vai levar muitas pessoas à perdição. Mas então vamos lá, a pessoa que está aí nos ouvindo, né, ou nos assistindo, entender. Então, a gente assistir ou ler romance não é pecado. Mas a gente precisa... o romance ele vai se tornar pecado quando ele for esses romances eróticos descritivos que têm o objetivo, né, de descrever cenas e conteúdos, né, que são voltados mais para o lado erótico. E os romances também não tem problema assistir romance, desde que... Então, é complicado, né? Porque, olha só... Com a Samara, tem romances e romances, né? Tem esse romance que você está falando, que tem mais uma linha erótica mesmo, que é mais apelativo para isso, e tem outros que são mais sutis. Mas esses mais sutis, a gente tem que ver se está glorificando a Deus. Tá tendo... por exemplo, vai ver que é um romance evangélico, né? Um livro de romance evangélico. O sexo, por exemplo, está acontecendo no casamento ou no namoro? Mas assim, mas existe uma, por exemplo, o romance, ele pode... eu nunca li um romance cristão, na verdade. Eu nunca li nenhum cristão e nem sem ser. Então, não, sem ser, eu também não sei. Porque eu confesso que eu não sou muito fã de romance, não. Não, mas assim, na época de adolescente eu lia, mas assim, eram histórias românticas, mas que não tinha essa questão apelativa, não. Era coisa assim, bem levezinha. E era romance, entendeu? Mas eu acredito que eu acredito, romântico, né, na minha vã ignorância aí, que o romance cristão, ele não vai ter esse foco de falar a respeito de sexo, obviamente. Né? Espero-se. Mas existem literaturas, existem romances que podem não ter nada demais. Vamos pensar em filme, né? Vamos pensar em filme que... Quantos filmes de romance a gente assiste? É pecado assistir? Não. Não? Não. Então é isso que eu queria que a gente... Então a gente tem que ter sabedoria e discernimento tanto na literatura quanto nos filmes, para poder perceber se aquele filme ali ou aquele livro contém algo que vai me fazer pecar. Gente, sem contar também que a gente está assistindo um filme na televisão ou Netflix, seja lá o que for, a gente tem um controle na mão. Se aquele filme começar, você pode tirar, trocar. Eu não digo nem passar, eu já digo trocar o filme. Que se tem é porque já está com esse objetivo. Mas você pode trocar de canal. O problema é que a pessoa fala, não vai acontecer nada não. Não vai acontecer nada não. Entendeu? Eu já passei por situação de estar assistindo um filme, começando a assistir um filme e começar a sentir um incômodo, mesmo que sem ver nada, não tinha nada no filme. Assim, inicialmente, comecei a sentir
uma coisa ruim, assim, uma sensação como se fosse o Espírito Santo dizendo, ó, sai daí desse negócio, que esse negócio não é bom. E depois chegou um ponto que eu falei, que isso que eu... Sabe aquela coisa que hoje em dia a gente começa a ver, mas tem isso aqui também, sabe? Mas isso faz muito tempo, eu acho que minha filha era pequenininha. E eu fiquei assim, aí eu percebi. Aí agora, sempre que eu começo a assistir um filme, se eu já tenho essa sensação, é difícil ter, porque eu também não assisto muito filme, não. Mas eu já fico alerta, porque a gente precisa também pensar que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E Ele é quem nos ensina e nos dirige em todas as coisas. Ele sabe, né? A gente precisa estar atento e sensível à voz de Deus, do Espírito, para saber. Se você sente alguma coisa, já... E sem contar também, Carla, que tudo que a gente faz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Se eu estou assistindo um filme que não está glorificando a Deus, que não está honrando, muito pelo contrário, está escarnecendo o nome de Deus, então está errado. Eu tenho que ter esse senso em tudo, inclusive num filme, numa leitura, em tudo. Então tem que pensar nisso. O problema é que as pessoas, elas não se fazem essa pergunta. Elas não se fazem essa... Eu estou glorificando a Deus nessa situação? Em qualquer área. Elas estão mais preocupadas com o prazer delas em assistir e achar que... tudo bem. Tudo bem. Isso é normal, sabe? É normal. Mas a autora fala aqui, na página 375, no último parágrafo, por favor, entenda. Eu não estou dizendo que todo romance é pornográfico, ou que todas que leem romances estão escravizadas à pornografia. Não é isso. Estou me referindo à literatura sensual e descritiva. Nós precisamos parar e considerar o que estamos permitindo entrar em nossa mente e como isso pode influenciar as nossas expectativas, convicções e comportamento. Mais importante ainda é que deveríamos, olha aí, Joelma, analisar se os livros e revistas que lemos agradam ou não a Deus Todo-Poderoso, e esses materiais de leitura nos fazem amá-lo mais. Se isso que tu está vendo te faz amar mais a Deus, agrada a Deus, o problema é que a gente esquece de fazer essa pergunta, porque parece que no teu dia a dia ele não se faz presente. Tu vai vivendo como se ele não estivesse, só que não é isso. Ou então ele está presente só nas coisas que são mais importantes, mas na hora do meu relax, peraí, agora é minha vez. Dá um tempinho aí, né? E não é por aí. Meninas, vamos para um rápido intervalo e a gente volta já. Nós vamos para o intervalo e nesse intervalo eu quero convidar você a curtir a Constante TV e compartilhar com aqueles que ainda não nos seguem. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara. E antes da gente voltar para o nosso bate-papo, eu quero convidar você a participar do encontro das Despertas Déboras, toda quarta-feira, às 19 horas, aqui na Igreja Batista Constantinópolis, no bairro de Educandos. Então você, mulher, é nossa convidada especial. Toda quarta, às 19 horas, as mulheres estão aqui reunidas para adorar o Senhor, para ouvir a palavra de Deus e para ter um tempo precioso de comunhão. E você vai ser muito bem-vinda em nosso meio. E agora nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de hoje, que é o assunto proibido, a pornografia e as mulheres. Nós já víamos falando, né, que a pornografia ela se apresenta de várias formas, né, a ideia que a gente tem, duas ideias que a gente tem. Primeira é que mulher não tem problema com pornografia. Totalmente errado. E a segunda é que a pornografia normalmente se apresenta, né, de forma de vídeos e de imagens, mas uma coisa... E olha, gente, se vocês colocarem lá no site da Amazon sobre esse tipo de literatura, vão aparecer diversos tipos. Eu fiz essa busca para ver se realmente tinha muito conteúdo sobre isso, e realmente tem. E eu acredito que muitas mulheres, principalmente por meio da literatura, ali vão se envolvendo, consumindo e se envolvendo com a pornografia dessa forma. E a gente precisa entender, mas por que pornografia é pecado? O que a palavra de Deus diz sobre isso, Joel? Então, no primeiro tópico aqui que a autora nos diz, ela fala assim: apesar da palavra pornografia não ser encontrada na Bíblia,
o texto grego no Novo Testamento usa várias variações de sua raiz, porneia. As versões mais modernas da Bíblia traduzem essa palavra por palavras tais como fornicação e imoralidade sexual. Portanto, se você deseja aprender a opinião de Deus sobre a pornografia, deve estudar os usos desses termos na Bíblia. A palavra de Deus diz que é pecado. Imoralidade sexual é pecado. E se é pecado, ofende a santidade de Deus. E se ofende a santidade de Deus, a gente tem que se manter distante disso. Então, é pecado por isso. Então, a gente deve se afastar. E o outro ponto que ela fala que está relacionado com isso, né, que a pornografia ela vai perverter os propósitos de Deus, porque afinal de contas Deus criou o sexo, fez o homem e a mulher para terem um relacionamento sexual dentro do casamento, né? A gente tem que enfatizar isso, que Deus ele fez o sexo para ser vivenciado pelo homem e pela mulher no casamento. O sexo não é sujo, não é vergonhoso, desde que seja dentro dos padrões estabelecidos pelo Senhor. E esse é o grande problema, né? Que a pornografia ela perverte vem totalmente, para deturpar, né, tudo isso, né? E mais ainda, o sexo também é para a glória de Deus. Ele nos deu isso como bênção para a gente desfrutar dentro do casamento. E quando isso não é feito dentro do casamento, não está glorificando a Deus, não está honrando a Deus. Então está ofendendo a santidade de Deus. Mas aí a pessoa vai somente ler, ela não vai estar praticando o sexo, então ela só vai ler. Mas o que ela vai estar fantasiando? Então é isso que a gente... O que ela vai estar fantasiando? Os nossos pensamentos têm que estar cativos a Cristo. Vamos levar essa pergunta para Carla na página 375, que ela fala o poder do olho da mente, né? A gente está voltando um pouquinho. Mas em Mateus 5, 27 e 28 diz: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Exato. Jesus ensina que ambos, o nosso olho físico e o nosso olho da mente, nos levam a pecar. Pecado não é apenas o que fazemos. Nós podemos ter pensamentos pecaminosos também. Apesar de Jesus fazer referência a homens nessa passagem, a lição é a mesma para mulheres. Podemos cometer adultério em nossos corações por ter pensamentos sensuais e impuros em nossos corações por ter sobre algum homem. Pensamentos sensuais e impuros por algum homem, né? Não é só, eu tô só pensando. Não, já cometeu. Isso aí. Já cometeu o pecado. Mas aí isso tem que ficar claro para quem está nos assistindo, né? Não, é que também sobre a pornografia que perverte os propósitos de Deus. Ela fala sobre os propósitos de Deus para o relacionamento sexual. O sexo é reservado, né, como você falou, para o casamento entre homem e mulher. Em Gênesis 2, 24, em Hebreus, ela dá essa referência, Hebreus 13, 4. Deus não projetou o sexo para os nossos próprios propósitos egoístas. Ele é um presente que ele dá um para o outro, né? Para o homem e para a mulher. Deus nunca teve a intenção de que o sexo fosse uma forma de entretenimento para espectadores. É particular e íntimo entre o marido e a esposa somente. Exato. O que me leva a pensar é que, tipo assim, como a pornografia hoje está começando, antigamente era mais difícil, nós comentamos, né? E eu sempre oro, uma das coisas que depois que eu comecei a ter entendimento sobre esse tema, eu sempre oro o futuro marido da minha filha. Porque se minha filha está pura, né? Uma menina que eu crio, que eu ensino a palavra de Deus, que tenham todo cuidado com elas, sobre vestimenta, sobre modéstia, sobre não atiçar, sobre não levar o outro a pecar, quem vai receber? Eu fico pensando, será que possa ser que venha um rapaz totalmente corrompido, com a sua mente corrompida, né? E imaginar aquilo que ele imagina na mente dela fazendo com a menina que é pura. Tu entendeu? Que não teve acesso à pornografia. Então, até esse tipo de situações, eu falo para as mães, né, colocarem diante de Deus, porque você não sabe o que está na mente, no coração do jovem. Só Deus que sonda e conhece. E a gente também tem que orar pelos nossos maridos, né? Exatamente. Pelo nosso marido, porque
A gente, como estava falando, a gente vive numa sociedade extremamente sexualizada. E hoje em dia, se antigamente já era complicado, as mulheres já eram tão dadas, hoje então, com tanta facilidade, e mesmo que não seja, né, como a gente está falando, essa questão do envolvimento. Eu me lembro que quando começou essa questão do WhatsApp, uma coisa que era muito comum era você ser surpreendida em grupos por vídeos com conteúdo. Eu passei por essa situação. Eu também, eu e Kailane. Por vídeos curtos de conteúdo impróprio. E foi precisar. Aí foi quando começou esse negócio de colocar normas e regras e tal, porque se tornou uma facilidade. Agora você pensa, né, às vezes o cônjuge está lá no grupo, né, do trabalho, onde só tem homem e de tudo que é. Você está falando dos grupos. Eu recebi foi chamada por vídeo. Exatamente. Uau. Exatamente. Então a gente tem mesmo que orar ao Senhor, pedir para guardar, né, desse mal, porque é um mal, gente. A pessoa que é escrava, né, da pornografia é algo muito triste. Porque não só a gente está falando sobre o tema da pornografia, qualquer escravidão, qualquer pecado te escraviza, né? Só que há coisas, as situações que são muito mais difíceis, né? Porque a mente. Sim. É a mente. Né? Para se libertar é mais complicado. Exatamente. E assim, eu também penso que além da mente, ela é algo que vai, por exemplo, quando você começa a imaginar isso, né, a se envolver com isso mexe também com o teu corpo, né, com as químicas do teu corpo. Então, acho que isso talvez envolva mais a pessoa, né, amarre mais, escravize muito mais. Né? E é justamente isso que vai escravizando. Porque ela sente o prazer naquela leitura, na leitura ou naquilo que vê e assiste e tudo mais, e aí você vai querendo alimentar mais aquilo. Exato. Ou, de repente você está passando num momento difícil e você quer dar uma distraída, você vai naquilo, entendeu? Para aliviar a tensão e tudo mais. Mas o que a palavra diz com relação a quando você está ansiosa com relação a alguma coisa, com algum problema? É você se derramar diante do Senhor, é tornar conhecido diante do Senhor. E aí você vai para alguma coisa então, totalmente uma fuga, né? Exato, e que não vai resolver o problema e vai te afastar mais ainda de Deus. Então é a questão de você se aproximar da palavra, né? Porque à medida que a gente se aproxima da palavra, a palavra de Deus ela vai sondando o nosso coração, né? Vai mostrando aquilo que está errado, e aí a gente vai buscando corrigir, né? E fazer aquilo que agrada a Deus. Então, tudo vai começar para poder se libertar, se aproximando da palavra. Mas já falar da libertação agora não, já não verdade, pula um ponto aí não. Vamos falar ainda que tem mais um tópico que ela fala. Então, além da pornografia ser sexualmente imoral, perverter os propósitos de Deus para o sexo, a pornografia ela promove os pensamentos impuros, né? E é contrário do que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz? Que a gente tem que pensar naquilo que é bom, naquilo que edifica. Né? Lá em Filipenses 4:8 fala sobre isso. Pensar no que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. E sem contar que as nossas ações, né, e comportamentos, decisões, tudo é movido por aquilo que a gente pensa. Primeiro passa pelo pensamento. Primeiro, né? vai passar pelo pensamento. Então, como o Samara estava falando, não sei se foi antes no intervalo ou se você já falou isso na gravação, mas a mente que quando está pervertida e mergulhada ali na pornografia, ela não precisa nem de muita coisa, basta um decotezinho e a mente já, né, já viaja. Já a mente vamos levar, tipo assim, a autora fala muito no contexto de livro, mas nossa realidade hoje, um exemplo, o Instagram. Pronto. Exato. O Instagram, ele é uma revista, um portfólio da sua vida. Tipo, Kailane tem Instagram, a Isabela não tem 15 anos e não tem, já pediu, não autorizei, porque não tem necessidade. E, tipo assim, o que é que você está vendo? Né? Eu posso falar do que
e está olhando o que minha filha está acessando, o que ela está postando, se é bom, agradável e de boa fama, se é puro também. E eu vejo mulheres casadas postando fotos que elas acham que não tem problema nenhum postar porque o corpo é dela, o Instagram é dela, e que se a outra pessoa tem problema, o problema é teu. Tu que tem problema. Só que não é assim. Não é. Só que não funciona assim. Nós podemos ser responsáveis, a gente tem que vigiar, né? E se é meu irmão, eu tenho que vigiar, né? Aquilo ali, né, é de boa fama. Essa foto glorifica a Deus. Essa tua postagem glorifica a Deus. Não, mas às vezes glorifica, porque a pessoa bota uma foto bem decente embaixo, bota um versículo lá. É o que mais encontra, né? Mas isso é muito sério, porque, tipo, um casal que posta foto de biquíni, nós estamos aqui no meio cristão, nós somos cristãs. Um casal cristão que bota uma foto de biquíni no seu feed, no seu story, ele está fazendo o quê? Propaganda de quê? E para quem? É um produto? Glorifica a Deus. Será que tu não vai levar o outro irmão que está do outro lado vendo a pecar? Poxa, caramba, olha só. Agora eu vou ver ela lá domingo na igreja. Eu sei bem como ela quer. Sei bem como que ela é. Tu entende? E a esposa da pessoa, a gente está trazendo voltado para coisas hipotéticas. Exatamente. O que é que tu está passando? É como disse, glorifica a Deus. É bom, é agradável, né? Se a gente lembrar que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Qual o intuito, né? O intuito dessa postagem, dessa foto, sabe? Tu tem o teu corpo, o corpo é pro teu marido. E o corpo do marido é para a esposa dele. Ponto. Simplesmente isso. Evita de levar outras pessoas a cair em tentação. Exato. Entendeu? Hoje em dia, não é só as mulheres que têm que se preocupar com as roupas, né? Porque a gente vê que os homens hoje em dia também usam as calças a vácuo. Vai tudo apertado, vai molda a perna toda. Então, as mulheres e os homens, a gente precisa ter sabedoria na forma também que a gente se veste. Até mesmo para vir para a igreja, para o culto, né? Que a gente vem, a gente tem que se... E no culto também, e nos acampamentos também, minhas irmãs. Não, irmãs, não esqueçam. Todo qualquer lugar. Acampamento. Tu tá ali com a tua igreja, entendeu? Não esqueça, o acampamento não é hotel nem colônia de férias, né? Se preserve, minha irmã. Se preserve. Na igreja, em qualquer lugar. Às vezes o homem quer até cultuar. Mas vê a pessoa lá seminua, transparente, decote muito cavado e tal. Como é que vai cultuar, gente? Não vai. Tem que pensar no próximo. Não seja tão egoísta. É porque, assim, às vezes é um egoísmo tão grande que a pessoa só quer se mostrar, só quer se sentir bem. Eu estou bem assim, pronto. Não, pensa no outro um pouquinho. né? Verdade. E a gente tem que pensar, né, que às vezes a pessoa ela está fugindo daquilo, ela não quer aquilo, sim, mas o vício é algo terrível. Você tem que... Aí a pessoa vem para a igreja justamente para se fortalecer do vício, assim, para resistir ao pecado, e quando chega na igreja se depara, né? E o inimigo sabe disso, né? E o inimigo sabe disso. E ele se aproveita de situações. Aquela dali está fraca, então ela vai botar uma roupa, fazer ela botar uma roupa assim e tal. Exato. E aquele outro ali vai ver. E aí? Exato. Aí a pergunta que fica, mas já que é pecado e a gente sabe que ela nos escraviza de tal maneira, é possível, como a gente pode... Que é possível, né? A gente sabe. Mas como que a gente pode se libertar da pornografia? Quais são os argumentos e as dicas que a autora fala? Ela nos dá boas e más notícias. Então vamos começar aí falando da má notícia, né? Qual é a má notícia? É que todos nós somos pecadores. Pecadores e pecadoras. É né? verdade. Então todos nós somos sujeitos, exatamente, né? Exatamente. Nós precisamos da graça de Deus, né, para viver, para nos libertar de todo e qualquer pecado. E a gente só vai conseguir viver essa vida de santidade, quer seja pela escravidão, liberta da escravidão, tanto da pornografia como qualquer de outro pecado, se a gente viver, né, ali na dependência do Senhor. E porque a nossa carne,
ela vai sempre nos querer nos puxar, né, para satisfazer os desejos pecaminosos do nosso coração. E como a gente estava falando aqui, né, nenhuma de nós está imune a passar por essa situação, a ser escravizada, né? Porque, como a gente falou, nós somos pecadores. E qual é a boa notícia que ela dá? Ela dá um monte de boa notícia. A mais que a gente é pecadora mesmo e a gente precisa... Mas espera aí, olha. Rapidinho, gente. Antes da gente começar esse assunto... Tem certeza? Né, a gente vai para um rápido intervalo, porque o nosso tempo aqui já se esgotou. E eu quero aproveitar e convidar você que está nos assistindo a participar dos encontros do Desperta Débora. Toda quarta-feira, às 19 horas. Você venha participar, mulher, conosco, do Desperta Débora, toda quarta às 19 horas, aqui na Igreja Batista Constantinópolis, no bairro de Educandos. E nós vamos para um rápido intervalo. Você curte a Constante TV, compartilha, deixa aí o seu like. E daqui a pouco a gente está de volta para conversar, dar continuidade a esse assunto, o assunto proibido, a pornografia e as mulheres. A gente volta já já. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara, falando sobre o tema, o assunto proibido, as mulheres e a pornografia, ou a pornografia e as mulheres. Nós vamos continuar falando aqui, nós falamos que a pornografia, ela tem solução, né? A gente pode se libertar. A má notícia é que nós somos pecadoras, que todas nós podemos passar por essa situação, nos envolvermos, ser escravas desse pecado, né, como de qualquer outro, e que a gente precisa da graça de Deus, né? E agora a gente vai falar da boa notícia, porque não só tem notícia ruim, né? A boa nova, qual é a boa nova, meninas? A boa nova é Cristo. E isso faz toda a diferença. Só através dele a gente pode ser liberta dessa escravidão. A gente sabe que aquilo que nos domina, não é essa palavra não, mas deixa eu dar uma... O homem é escravo daquilo que o domina, mas quando somos servos de Cristo, né, nós somos verdadeiramente livres, porque nós somos livres do pecado, da escravidão do pecado. Nós continuamos vivendo nesse mundo, mas em Cristo nós podemos desfrutar dessa liberdade. E a autora diz assim: Jesus elimina completamente o nosso pecado. Ele perdoa uma vez por todas. Quando admitimos que somos pecadores, cremos que Jesus morreu e ressuscitou, confiamos em seu perdão e o seguimos. Então, quando cremos em Cristo, Ele nos liberta dessa escravidão. E se a pessoa for cristã, estiver cometendo esse tipo de pecado, você também pode ser liberto. Principalmente você, porque você já tem Cristo, você já tem aquilo que você precisa, mas precisa buscar, né? Confessando esse pecado, né? Tornando conhecido diante de Deus. E diz mais à frente um pouquinho, talvez você já seja uma cristã, ainda continue a batalhar contra a pornografia. Devido ao pecado prosperar em lugares escuros e secretos, você precisa abrir as portas do seu coração e trazer tudo à luz. Inundar o seu coração com a luz de Deus. Começa quando confessa seu pecado a Deus, recebe o seu perdão completo e descansa nele. Então, se você está sendo escrava desse pecado, então há solução. É você confessar, é trazer à luz, né, esse pecado para que Cristo venha fazer a obra completa na sua vida. E não é somente isso, né? Porque assim, eu confessei, eu me arrependi, eu quero me libertar, mas eu também vou precisar fazer um esforço, né? E aí o que ela começa falando, né, sobre essa questão de substituir e renovar o nosso pensamento e consequentemente as nossas atitudes. E ela fala, eu queria que tu lesse aí, Joelma, tu que está com a Bíblia aberta, em Efésios 4. Efésios 4, 22. 22 a 24. Isso. Diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem,
criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Então você deve despir do velho, né? Tirar mesmo. Tipo assim, o despir é você confessar, você querer abandonar, você querer renunciar aquele hábito, né? No caso do pecado. E ter essa questão de buscar a renovação da mente. A gente falou muito no início, né, de como o poder da mente tem nessa questão da pornografia, de como a mente ela tem o poder de imaginar, de criar e de guardar imagens, né, aquilo que você alimenta. Então essa renovação ela precisa passar pelo conhecimento da palavra. Só que o problema de todos nós é que nós queremos um resultado imediato. Isso. Muito rápido. Ela acha que confessando hoje está liberta hoje. Sem instantâneo, né? Sem esforço também, né? Não é instantâneo, né? O que ela fala é que nós temos a tendência de desejar resultados imediatos, né? Queremos que Deus nos mude rapidamente e sem dor, né? Nós pedimos, Deus, não poderia apenas dizer a palavra e me libertar, né, das garras da pornografia? Não. Existe um processo. E nesse processo, eu já ouvi irmãs minhas falar assim, seria tão fácil se acabasse, né, acabasse com essa dor. Mas essa dor, ela sempre tem um propósito. Deus quer renovar, né? Te despir do velho homem e trazer e revestir. Mas como que se reveste? Né? Como que acontece essa renovação de mente? Eu creio que através da leitura da palavra, você começa o seu dia entregando, Senhor, eu sei que eu vou ter muitas tentações durante o dia, no meu trabalho, se eu trabalho com a internet, na internet, né? Eu vou ter muitos desafios, mas Senhor, vem comigo. Começa a ler, né? Lê salmos, provérbios, né? Começa a ler a palavra de Deus, coloca louvores, toda a vida que você tiver aquela lembrança, lembrei disso, Senhor, toma a minha mente, reveste a minha mente, começa a falar a palavra que tu leu no começo do teu dia, no teu devocional, revestir da palavra de Deus. Tornar a mente cativa a Cristo, né? É levar todos os seus pensamentos a Deus. E também procurar mudar, evitar aquilo que te leva a pecar. Exatamente. Por exemplo, mudar os hábitos, né? Tem a palavra diz assim, se o teu olho te faz pecar, arranca. Né, não tapa o olho. Arranca o olho. O que é o arrancar? Se aquele filme te faz tira, desinstala, corta aquele canal, né? Cancela se o a Instagram assinatura. Te faz pecar, se o Instagram te faz pecar, sai do Instagram. É isso mesmo. Se tira o teu tempo com Deus, sai, corta. Deus não manda tu tapar teu olho, né? Ele manda tu arrancar aquilo, tirar, né? Muda. Se aquela amizade te leva a pecar, troca. É o negar-se a si mesmo, né? Exatamente. O Cristo fala, se quiser me seguir, né? Negue-se a si mesmo. Negue a si mesmo. Então, é negar esses desejos, né? Senhor, por amor a Ti, me ajuda a abrir mão disso, a largar isso. E Deus vai querer, Deus tem prazer. Ele dá graça. Ele vai dar graça. Exatamente, dá graça para tu continuar. E Ele quer te ver livre desse pecado. Nós temos que lembrar que é de qualquer pecado. Se tu confessa e o momento só o fato de você confessar ele já vê que se eu vou derramar graça, ela quer mudar. E Deus conhece a intenção do nosso coração. Exatamente. Né? Não quando tem ele vê enganar. que tu não quer mais fazer aquilo, agora se tu vê que tu tá, hoje eu me arrependi, Senhor, me ajuda. Aí tu vai, minha irmã, no começo do teu dia, na raiva, às vezes, eu esqueci a palavra, tipo, tu briga com a tua mãe, aquilo te faz pecar, aí tu já corre para pornografia. Tu já se ira, tu já fica o pecado da mentira, da lascívia, de tudo, entendeu? Então, é confessar e procurar preencher sua mente, né, com aquilo que é de boa fama, que é bom, que é agradável. É substituir aquilo que era pecaminoso por aquilo que vai glorificar a Deus, né? E se você lia romance picante, já não lê mais, já vai ler outro tipo de literatura. Sim, exatamente. E aí substituindo. E essa questão de por que Deus não tira, né? Deus ele nos capacita a também, ele quer que a gente tenha
use a sabedoria, a capacidade que Ele nos dá através do Espírito Santo, a gente ter o domínio próprio, da gente saber tomar decisões sábias no nosso dia a dia e abrir mão daquilo que vai nos levar ao pecado, ou ao pecar, ou até mesmo abrir mão dos nossos próprios desejos, né, quer sejam pecaminosos ou não, para agradar a Ele. É uma coisa que é muito bom quando, se você se encontra, né, nesse pecado da pornografia ou qualquer outro pecado que te afaste de Deus, busque uma irmã da sua igreja, uma pessoa, uma mulher madura, né, que você pode confessar e abrir o seu coração, porque o diabo, ele quer te ver preso, cativo a ele, porque senão eu não posso contar para ninguém, o que vão pensar de mim, como que eu vou passar por isso sozinha? Não, procura uma irmã, sempre tem alguma irmã, sabe, que vai te ajudar. Irmã, eu estou passando por isso. Mas tem que ter certeza que essa pessoa não vai contar. Mas com certeza tem. Mas a palavra também fala, sempre né? Confessai os vossos pecados. Confessai os vossos pecados. Exatamente, para que sejam sarados. Tu vai ter a quem prestar conta. Tu vai ter uma pessoa para... E quando você cair, você vai ter a quem confessar isso. Não, minha filha, você caiu hoje, mas amanhã é um novo dia. Você vai conseguir. Eu estou aqui. Eu vou orar por você, né? É você procurar ajuda. Sempre vai ter alguma ajuda. Não tenha medo de confessar. Não tenha medo de achar que você é uma pessoa promíscua, uma pessoa que não tem mais solução, né? Jesus é a solução para todos os males dessa vida. E o inimigo vai encher a cabeça disso, né? Não, achar também que é sozinha, né? Só você comete isso. E esse podcast tem esse objetivo também. Mostrar que não está sozinha. Isso existe, infelizmente, né? É porque somos pecadoras, né? Por sermos pecadores, várias pessoas cometem esse pecado. E tem solução. Isso é o que é mais importante, né? Tem solução, né? Cristo é a solução. E é nele que a gente deve buscar. E como a Samara falou, buscar a ajuda de uma outra pessoa. Que viva de maneira piedosa, que você não confia. É qualquer pessoa. Exato, né? E aí você vai conversar com ela, expor o seu problema e pedir para ela estar orando contigo e ser o seu apoio, né, nesse momento. E depois você vai poder ajudar outras pessoas que estarão passando por isso, que passarão por isso também. Né? Tem muitos ministérios que nascem justamente dessas situações, né? A pessoa era escravo de algum pecado, e a partir da libertação, daquilo que experimentou de Deus, o tanto que vai poder ajudar outras pessoas, sabe? Quando você se vê liberta sobre aquilo e passar por aquele problema, o quanto que você vai poder ajudar outras mulheres, sabe? Dizer assim, olha, tem solução. Se eu conseguir, você consegue. Entendeu? Há solução. Mas para isso, negar o seu eu pecaminoso, né? Confessar os seus pecados, ter a renovação de mente, ter hábitos totalmente diferentes do que você tinha, tirar tudo aquilo que te leva a pecar nessa área da sua vida. Sim. E o que a autora fala sobre... Ela dá algumas sugestões. Dá tempo da gente dar algumas sugestões? Samara, você que estava empolgadíssima aí com as sugestões que ela deu, o que você pode aí dizer? Olha, ela fala aqui, despoje-se, né? Faça uma lista de ações, pensamentos e palavras que precisa remover em relação à sua luta com a pornografia. Seja específica, inclua situações particulares que tenham ocorrido. Segundo, renove a sua mente, né? Liste referências bíblicas que se aplicam à sua situação. Focalize nos versículos que enfatizam o que deve fazer, pensar e dizer em vez do que não se deve fazer. Revista-se. Liste as ações específicas que você pode tomar para substituir os comportamentos pecaminosos. Lembre-se, não é suficiente parar de fazer. Não é só parar, eu não vou mais ver. Tem que ser substituído. Porque você pode parar, mas está tudo no HD, na sua mente, vivo, como se fosse real. Então, não é fazer isso. Registre o que começará a fazer para substituir. Para cada item, né? Porque ela fala em formar uma coluna, né? Você tem uma solução, certifique-se que a solução é realista, né? Aí, o que mais que nós podemos falar?
Já está? Com relação à questão do revestir, essa questão de substituir é muito importante, porque não adianta simplesmente você parar de cometer aquele tipo de pecado que você cometia. A partir do momento que você se despoja dele, você tem que substituir aquele tipo de leitura, que tem que ser substituído. E substituir por algo que vai te aproximar de Deus. Além da leitura da palavra, existe uma infinidade de bons livros. Se for questão de filmes, existem bons filmes que vão te aproximar de Deus, que vai fazer com que você, aos poucos, vai se libertando daquilo que te escravizava. Então, é necessária essa substituição. E uma coisa que a autora fala é que qual era a maior motivação que nós temos para abandonar a pornografia, né? Qual é a motivação que a pessoa tem? O Senhor Jesus. O próprio Cristo. O próprio Cristo. Porque às vezes a gente quer abandonar o pecado e a gente pode pensar assim, qualquer motivação, mas qualquer motivação, as motivações elas podem estar alicerçadas ou serem passageiras. Mas não é? E você não vai conseguir se manter se você não tiver uma motivação. Se você quiser fazer tudo isso sem convidar Jesus, possa até ser que você consiga por um tempo. Mas vai cair de novo. Não. Sem Cristo não tem como. Somente em Cristo. Somente com Jesus você pode vencer, você pode ser liberto, né? Aqui ela fala que o amor pelo Senhor Jesus é a única motivação para a mudança que realmente funciona. Quando ama o Senhor e você deseja fazer o que agrada a Ele, né? De fato, a sua obediência a Ele é o reflexo do seu amor por Ele, baseado em 1 João 5,3, né? Quando você ama, você quer agradar o seu amado. Né? E outra coisa que a gente lê em Hebreus é que quando nós cometemos, pedimos perdão, Deus perdoa, e daqui a pouco a gente está... Novamente, é como se a gente estivesse crucificando Cristo novamente. Ou seja, é como se aquilo que Ele fez, a gente estivesse... Desculpa o termo, mas como se estivesse jogando fora o sacrifício que Ele fez por nós. Então... isso deve ser a motivação para você não pecar. Poxa, o que Cristo fez por mim, o sangue que Ele derramou por mim, o sofrimento que Ele passou naquela cruz, tudo o que Ele passou por amor a mim, para que eu fosse liberta e para que eu fosse serva dEle, e de repente eu não estou fazendo aquilo que glorifica, que honra Ele, que me aproxima dEle, eu estou fazendo o contrário disso. Então, essa motivação tem que estar viva na nossa mente. E o seu pecado, que eu penso que o seu pecado não é para te afastar de Deus, não é para você sentir vergonha quando você pecar. Você estiver tentando se livrar da pornografia ou de qualquer outro pecado, quando você comete ele de novo, aquilo tu não pode usar para te afastar mais. Olha, eu pequei, hoje eu estava indo para as Déboras, eu pequei, né? Vi aquele conteúdo, Senhor, tem misericórdia, eu não tenho solução, eu não tenho jeito. Sim, você tem. Vai, te arrepende nesse momento e continua. Aí. Não deixa que o teu pecado, né? O nosso pecado nos afaste. Não, é porque quanto mais nós pecamos, mais carecemos da graça de Deus. E essa graça nos alcançou. E ela está aí, de braços abertos, para fazer por você, né? Te libertar desse pecado. É isso mesmo, meninas. Nosso tempo está chegando ao fim. É um assunto muito importante da gente conversar. Teríamos muitas coisas, por isso que a gente já indica que você, se quiser se aprofundar nesses e nos demais assuntos que a gente vem conversando, adquira esse livro, que realmente é uma bênção, Mulheres Aconselhando Mulheres, da editora Nutra Publicações. E nós vamos ficar por aqui. O amor de Jesus, como a gente está falando, é a maior motivação que nós temos para abandonar, quer seja o pecado da pornografia ou qualquer outro. Porque quando a gente ama verdadeiramente ao Senhor, a gente vai desejar fazer aquilo que o agrada. Libertar-se da pornografia não é fácil, mas é possível. O Senhor, Ele nos dá sua presença, sua graça e o seu amor, e nos capacita dia após dia a vencer todo e qualquer pecado. Amém. Nós vamos ficar por aqui
E nós esperamos você no próximo podcast Filhas de Sara. Deus te abençoe.